Pessoal, eu sou Eduardo Lima e estou aqui mais uma vez com vocês, dessa vez para ler um artigo bastante importante aqui, publicado pela Press TV. A Press TV, para quem não sabe, é uma TV iraniana que, inclusive, tinha canal aqui no YouTube, mas esse canal foi derrubado porque a Press TV mostra informações que o país cuja empresa YouTube está hospedada não gosta muito que seja divulgado, né? Mas a gente ainda pode falar sobre isso aqui através da leitura de artigos, né? E aqui diz o seguinte: o terrorismo arquitetado por Israel em Alepo mostra o papel fundamental da Síria no eixo da resistência. O que esse artigo está dizendo aqui? É um artigo escrito por Gadir Kun. E ele está dizendo que Netanyahu sabe que a Síria teve um papel importante ali na luta, né, anti-sionista, na luta anti-imperialista, formada pelo eixo da resistência, que é o grupo do Líbano, são os grupos palestinos, e também o próprio Irã, né? Além do grupo do Iraque e o grupo do Iêmen. E esse eixo da resistência, ele precisa ali, recebe muito apoio da Síria, pelo menos é o que diz aqui esse artigo. Continuando aqui, após o fim das hostilidades israelenses no Líbano, com o cessar-fogo de 27 de novembro, moradores do sul do Líbano, juntamente com aqueles de outras regiões afetadas, finalmente puderam retornar para suas casas. No entanto, certas vilas e cidades fronteiriças foram classificadas como áreas de alto risco devido às maiores preocupações com a segurança, tornando-as inacessíveis por enquanto. Houve até relatos de que as forças de ocupação israelenses estacionadas na fronteira abriram fogo contra libaneses que tentavam retornar para suas casas após o cessar-fogo. Enquanto isso, um cessar-fogo no Líbano coincidiu com a intensificação da agressão violenta no oeste de Alepo, onde o exército árabe sírio está atualmente envolvido em confrontos contra os Teis Takfir, apoiados por Israel, descritos incorretamente na grande mídia como rebeldes sírios. Esses grupos T, que operam na Síria, sob a égide da Hayat Tahrir al-Sham, são apoiados pelo regime israelense e pelas potências ocidentais e representam uma dinâmica geopolítica mais ampla em jogo. A recente derrota vergonhosa da entidade sionista no sul do Líbano, após quase 70 dias de agressão desenfreadas, marcada pela incapacidade de penetrar no território sírio, devido às hábeis manobras militares do grupo do Líbano, levou a uma recalibração estratégica. Lembrando, Israel perdeu. Israel perdeu. Vou falar pela terceira vez. Israel perdeu. Eu sei que isso dói muito no coração daquelas pessoas que acham que o Estado criado em 1948 é aquele Estado lá da Bíblia, né? Não é. A realidade é muito diferente. Israel perdeu. Pronto. Não tem como falsificar, né? Porque eles adoram usar teorias, né, religiosas para justificar a sua supremacia. Então, para algumas pessoas que acreditam nisso, dizer que Israel perdeu é quase como dizer que Deus perdeu, né? Como se Deus estivesse apoiando aquele Estado genocida. Não está. A realidade é diferente. Israel perdeu mais uma vez. Perdeu para o Líbano em 2006, perdeu para o Líbano agora. É por isso que Israel se voltou para a Síria, porque viu que não aguentava o Líbano e quer enfraquecer a Síria para depois enfraquecer o Líbano. Voltando aqui, esses grupos T que operam na Síria sob a égide da Hayat Tahrir al-Sham são apoiados pelo regime israelense e pelas potências ocidentais e representam uma dinâmica geopolítica mais ampla em jogo. Para salvar sua imagem já abalada, o regime israelense agora está buscando novas frentes de guerra, com o objetivo de interromper cadeias de suprimentos críticas que facilitem a transferência de armas para a resistência libanesa. Essa escala ocorre após um alerta direto do primeiro-ministro da entidade sionista Benjamin Netanyahu ao presidente sírio Bashar al-Assad dizendo-lhe: "Você está brincando com fogo". A declaração de Netanyahu, feita após o cessar-fogo no Líbano e a admissão da derrota contra o grupo do Líbano, faz referência direta ao papel crucial da Síria em ajudar o eixo da resistência. É, tá na cara de todo mundo, né? Poucos dias depois que eh, o, o Netanyahu ameaçou o Bashar al-Assad,
Netanyahu se conjugou ali com a Turquia para poder reacender essas ofensivas desses ditos rebeldes sírios, que não são rebeldes coisa nenhuma, são afiliados da Al-Qaeda, a Hayat Tahrir al-Sham, né? Mercenários pró-Turquia. O papel da Síria no eixo da resistência. A Síria desempenha um papel fundamental dentro do eixo da resistência, servindo como um importante apoiador do Grupo do Líbano e das facções da resistência palestinas, facilitando a transferência de armas e recursos. Além de suas contribuições logísticas, a Síria também hospeda instalações críticas de pesquisa na cidade de Alepo, ressaltando sua importância estratégica para a rede de resistência mais ampla. Além disso, a Síria continua sendo um estado da linha de frente na luta contra os representantes apoiados pelo Ocidente, que visa ganhar o controle de Alepo e minar o governo democraticamente eleito do presidente Bashar al-Assad em Damasco. Lembrando que já houve eleições na Síria, tá? E o presidente Bashar al-Assad ganhou essas eleições, né? Mas é claro que isso aí não importa, né? O Ocidente ele derruba governos que se elegem democraticamente ou governos que são ditaduras, não importa para ele. O importante é estar alinhado com os Estados Unidos, então a gente não derruba. É inimigo dos Estados Unidos, eles vão lá e tentam derrubar. É sempre assim, entendeu? Então, pouco importa qual regime a Síria tem. A questão é que a Síria está lutando ali contra a OTAN e por isso devemos apoiá-la. Essas dinâmicas destacam o papel duplo da Síria como um centro logístico e um ator firme na resistência a tentativas externas de desestabilizar a região. Os depósitos de arma da Síria, compostos por armas fabricadas internamente, suprimentos adquiridos de outros países, têm sido fundamentais no apoio às operações do Grupo do Líbano no Líbano. Na última década, instalações de pesquisa e centros de pesquisa científicos sírios dedicados ao desenvolvimento de armas foram repetidamente alvos do inimigo. Isso inclui ataques aéreos em locais estratégicos e assassinatos direcionados de pessoal-chave envolvido na coordenação de transferência de armas. Nas últimas semanas, esses ataques se intensificaram, sinalizando um esforço deliberado para enfraquecer a infraestrutura síria, a infraestrutura militar da Síria e seu papel na sustentação da resistência. Ao mesmo tempo, forças da resistência estão posicionadas em Alepo para combater a crescente ameaça de proxies apoiados pelo inimigo dentro e do norte da Síria. Esses proxies estão tentando estender demais a resistência e cortar rotas essenciais de suprimento, ilustrando ainda mais a natureza interconectada da guerra regional. Por que a Síria se absteve de entrar na guerra? O argumento de que a Síria não entrou na guerra contra o regime sionista está enraizado nas realidades complexas de suas circunstâncias nacionais e regionais. A Síria se absteve do envolvimento direto ao lado do Grupo do Líbano e das facções da resistência palestina, que está profundamente envolvida em suas próprias batalhas internas, lutando contra as forças T dentro de suas fronteiras. Apesar disso, a Síria continua a servir como um fornecedor crítico de armas para a frente de resistência. Por exemplo, quando o Grupo do Líbano atacou a base aérea de Tel Nof, do regime israelense, ele usou uma versão modificada do Sistema de Lançamento Múltiplo de Foguetes, MLRS, M302, Kaiba-1, da Síria, de 302 mm, com alcance declarado de 225 km, conhecido como Fadi-6. Essa adaptação, fornecida pela Síria, inclui a extensão do alcance do foguete e a redução do peso da ogiva, resultando em um peso total de 650 km e uma ogiva de 140 kg. Desculpa, peso total de 650 kg e uma ogiva de 150 kg. Além disso, um vídeo militar divulgado pelo Grupo do Líbano em 3 de novembro destacou suas instalações subterrâneas e reforçou seu compromisso com a resistência. Não abandonaremos o campo de batalha, não deporemos nossas armas, afirmou. A filmagem mostrou foguetes Fadi-4, derivados do Kaiba-1 da Síria, juntamente com carabinas AKS-74U, demonstrando ainda mais as contribuições da Síria ao arsenal da resistência libanesa. Também houve repetidas descobertas de armas pelas forças de ocupação de Israel durante sua infiltração em armazéns e prédios no sul do Líbano. Entre essas descobertas estavam armas de origem russa, previamente identificadas como sendo usadas pelo exército árabe sírio. Essas descobertas ressaltam ainda mais o profundo envolvimento e o apoio inabalável da Síria ao Grupo do Líbano, demonstrando a extensão de seu comprometimento com a resistência. Operações T
de Israel na Síria. Lembrando, eu falo T para não falar terrorista, né? Para não falar a palavra completa que o YouTube não gosta. Entre 2022 e 2024, as operações de Israel na Síria se concentraram principalmente no desmantelamento das defesas aéreas, sistemas de radar e instalações de pesquisa militar do país. Ele sistematicamente mirou componentes críticos da infraestrutura militar na Síria, incluindo centros de pesquisa científica, laboratórios de defesa e depósitos de armas. Esses locais são essenciais para o desenvolvimento militar e capacidades estratégicas da Síria. No início de novembro de 2024, por exemplo, Israel lançou um ataque a uma instalação de pesquisa científica e laboratório de defesa do exército árabe sírio, perto de Al-Safira, na zona rural de Alepo. Essas instalações não são apenas pontes críticas para o transporte de armas, mas também centrais para o papel mais amplo da Síria em apoiar a resistência. Os centros de pesquisa científica, laboratórios de defesa, instalações de fabricação militar na Síria formam a espinha dorsal de uma capacidade de defesa permitindo a produção de armas que vão de balas a mísseis de artilharia. E aqui, por último, humilhação no Líbano alimenta a violência sionista proxy na Síria. As ações recentes do regime israelense podem ser caracterizadas como derrotistas, refletindo seu reconhecimento de ter perdido a guerra no Líbano contra a resistência libanesa antes mesmo de ela começar. Suas escaladas na Síria não são apenas tentativas de recuperar alguma aparência de controle, mas também visam minar as capacidades da resistência do grupo do Líbano. No entanto, o exército árabe sírio permanece firme em sua defesa do povo sírio e seu apoio ao eixo da resistência. Os combatentes da liberdade na Síria são profundamente leais ao presidente Bashar al-Assad, inspirados pelos martírios de líderes icônicos, como Sayed Hassan Nasrallah. Na última década, a Síria reforçou significativamente a resposta no Líbano, incluindo avanços na tecnologia de drones e mísseis do Grupo do Líbano. Paralelamente, uma intensa campanha de propaganda contra o exército árabe sírio está em pleno andamento, semelhantes àquelas lançadas contra o país a partir de 2011. Tais esforços visam legitimar o papel da Síria e no eixo da resistência e enfraquecer sua influência. No entanto, a história demonstra que, quando o inimigo recorre a essa estratégia após uma derrota, geralmente é apenas uma questão de tempo até que ele enfrente outro fracasso. A resiliência da Síria e suas alianças estratégicas continuam a frustrar as tentativas do regime de Tel Aviv de desestabilizar a região, e a batalha duradoura por uma Palestina libertada continua. Gadir Kun é uma estudante universitária no Canadá cursando mestrado. Ela se concentra em estudos pós-coloniais, dedica seu tempo às relações internacionais e elabora análises políticas perspicazes sobre questões globais. Então, como vocês podem ver, né, tá aí a informação sobre de Gadir Kun aqui, tá bom? Então, pessoal, tá aí. Essas são as informações e vamos esperar para ver o que vai acontecer nesse com o chamado eixo da resistência nessa luta, dessa vez na Síria, contra o Estado, contra o imperialismo, contra o sionismo no Oriente Médio. Gostou do vídeo? Deixa um comentário para que o próximo vídeo apareça para você. É sério, toda vez que você deixa um comentário, é um sinal que você dá para o YouTube dizendo que você gostou do canal e que quer ver o próximo vídeo. Se você não sabe o que comentar, diga apenas um muito obrigado, valeu Eduardo, bom dia, boa tarde, boa noite, ou diga a cidade onde você está acompanhando o vídeo. Mas nunca deixe de deixar um comentário, porque assim o YouTube entende e mostra mais meus vídeos para você na tela inicial do seu computador, do seu YouTube. Até a próxima!